E se eu te contasse que a Luna quase foi condenada por um crime que ela não cometeu e a principal prova contra ela foi plantada por alguém que ela nunca imaginou? Tem um detalhe nesse caminho todo que 99% dos fãs não perceberam e eu vou revelar ainda nesse vídeo. Pode apostar, vai explodir a sua cabeça todo esse caminho. Sim, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Paulo Supernerd Brasil. A gente vai mergulhar nos últimos episódios de O Canto do Pássaro. A temporada final já está disponível lá na Max, na HBO Max. Disponível os últimos episódios de Yale Chapkani. Então, não estou exagerando, esses últimos capítulos vão focar aí na relação familiar. A Luna que tá presa, injustiçada, então já se inscreva, comente, hype esse vídeo pra gente partilhar aí pra muita gente. Então, enquanto isso, a Madame Cecília tomando ali o seu chazinho na mansão, rindo de tudo, isso deixa a gente indignado, né? A gente precisou pausar a série 3 vezes para respirar, porque ô mulherzinha insuportável. Tem uma cena ali também, como que a gente vai enxergar a perda da Alice, então fica até o final, a gente vai falar de todos esses caminhos a partir de agora. Tudo começa com um acidente de carro que poderia ter tirado ali 4 vidas de uma vez, o Felipe, a Serena, também o Raí com a esposa Raquel, que estavam ali todos no mesmo veículo quando os freios simplesmente pararam de funcionar. E um detalhe que talvez muita gente não percebeu, que os tubos do freios foram cortados de uma forma tão profissional que o fluido ali hidráulico só vazava ao pressionar o pedal, fazendo o problema aparecer de forma gradual, aumentando ali toda a tensão. Exatamente o tipo de coisa feita por quem entende do assunto. Então o mecânico quase deixou passar despercebido na inspeção. O que eu achei mais perturbador é que o responsável não foi a Cecília, foi o Cauã, o filho ali adotivo da madame, é o agiota dela, né, que faz ali todos os BO para ela, cuida dos BO dela, agiu por conta própria, por ódio aí de todo mundo, e quando a madame soube, ficou furiosa. Não por ética, porque ele não pediu permissão antes de agir, ou seja, tudo precisa sair da cabeça dela para não sobrar para ela. Então o nível de frieza deles é tamanho, né? Como que você ousa fazer isso sem me consultar? Então isso que ela falou para ele diz muito sobre quem essa mulher é, perigosa. Agora o centro dessa trama, a Alice caiu de uma escada durante a discussão com a Luna. E aí, segundo a própria Luna, as duas estavam brigando mesmo. A Alice foi ex-noiva do marido dela, o Afonso. A situação esquentou, mas a Luna não a empurrou, né? A Alice simplesmente tropeçou e caiu. E tem um argumento muito poderoso que a própria Luna usa. Se ela tivesse empurrado intencionalmente, a Alice teria contado isso para a polícia assim que acordou no hospital. Mas isso não aconteceu. Mais que isso, a Luna visitou a Alice no hospital e as duas conversaram. Então isso não é um comportamento de quem acabou tentando machucar alguém. E aí a grande virada é que a Alice estava recuperando bem, os médicos consideravam ali liberar ela muito em breve, os exames, tudo normal, e aí do nada ela é assim eliminada. A doutora confessa que nunca tinha visto algo assim acontecer, tão abrupta, com um paciente estável, ou seja, cheirinho de armação no ar, mas ainda não temos provas ainda. E aí a gente entra na parte mais sombria de toda essa história, que a Madame Cecília contratou um enfermeiro para ali injetar uma substância na Alice, uma substância que, segundo o próprio cúmplice dela, não apareceria na necrópsia. Pensa comigo, alguém planejou tudo isso com tanto cuidado técnico que nem o exame médico seria capaz de identificar. É uma premeditação fria e muito, muito calculada. Mas por quê? Porque ao eliminar a Alice, a Madame conseguia duas coisas ao mesmo tempo: afastar a Luna do cenário, colocando como suspeita e proteger o neto, usar o sofrimento da Sheila, a mãe da Alice,
como um instrumento para fazer uma denúncia falsa, sim, contra a Luna. Então a Madame manipulou a dor de uma mãe ali para destruir uma inocente. Para mim, esse é o ato mais cruel dessa temporada, sem dúvida nenhuma. E aí a gente vai entrar na dor da Sheila, né? Porque a cena da Sheila é de partir o coração e ao mesmo tempo uma das mais importantes da trama toda. Ela parece destruída, gritando às pessoas que ela cuidou da vida toda e a traíram. Então ela trabalhou por anos na família Corran e a filha que ela amava acima de tudo ali não tinha sobrevivido. Então a Madame aproveitou todo esse trauma, essa dor, para convencer a Sheila a declarar que a Alice havia dito que a criminosa estava fugindo. Claro, implantando suspeitas sobre a Luna. E o detalhe que ninguém percebeu de imediato é que a Sheila mente muito mal. Então, quando a Isabela confronta ela, ela cede rápido, né? Fica claro que ela sabe que tá mentindo, mas estava tão consumida pela dor que aceitou qualquer narrativa que prometesse alguma forma de justiça, mesmo que fosse a narrativa errada. Então não dá para sentir compaixão por ela, mesmo sabendo que o testemunho dela quase destruiu a Luna. E aí começa a busca pelas provas. E essa corrida contra o tempo, uma das sequências mais intensas da série, é onde a série aqui talvez entrega os melhores episódios de toda a temporada. O Felipe e a Serena vão ao hospital tentar encontrar alguma evidência. Eles percebem que as gravações das câmeras sumiram. E aí o alarme dispara. Ninguém apaga câmeras de hospital por acidente. Só que tem uma câmera que ninguém pensou em apagar. A câmera pessoal de uma visitante que ficou filmando ali o corredor inteiro para mostrar a decoração do quarto do bebê que estava sendo preparado. Então, quando eles pausam o vídeo, é possível ver o enfermeiro suspeito entrando no quarto da Alice. E aí, saindo pouco depois e sendo encontrada ali com uma cena muito suspeita que recebeu dinheiro. Ou seja, o rosto da segunda pessoa não aparece com clareza, mas é o suficiente aí para levar ao tribunal. E aqui eu quero destacar o acaso salvou a Luna, né? Que se aquela visitante não tivesse filmado tudo, claro, coisa de novela, mas foi muito bom para a história, né? E criou mais suspense, mais dinamismo ali para tudo acontecer, para essa resposta chegar. Mas espera que tem mais, porque mesmo com a gravação, o promotor avisa que não é uma prova conclusiva do crime, apenas uma evidência. O relógio continua correndo, o julgamento está se aproximando. E aí, com a Luna a poucos momentos de ser condenada, 3 coisas acontecem em sequência muito rápida, que mudam tudo. Primeiro, a Sheila, após uma conversa longa, forte com a Isabela e Smith, ela decide retirar o depoimento falso e confessar que foi a Madame Cecília, sim, quem a manipulou. Segundo, a gravação com o enfermeiro é apresentada ao promotor como uma evidência. Terceiro, esse detalhe que eu quero que vocês notem, um homem chamado Samir surge e confessa ter praticado o ato contra a Alice. E aqui a minha teoria, o Samir claramente não agiu sozinho, nem por amor a Alice, como ele alegou. Ele foi ali instrumentalizado, obrigado a fazer isso. Provavelmente confessou por pressão, por acordo ou porque foi conveniente para proteger alguém maior, claro, a Madame C. O Felipe percebe isso imediatamente, então tenta investigar, o que gera um conflito muito forte com a Serena, que quer encerrar o capítulo, proteger a família de mais riscos. Então essa tensão entre eles é para mim um dos pontos de mais risco da relação agora, porque os dois estão certos e os dois estão errados ao mesmo tempo. Isso lembra um pouquinho de O Canto do Pássaro, à lá temporada 1. Aí, temporada 1 e 2, né? A Luna tá de volta à mansão e tem uma decisão que mudou e dividiu muita gente. Luna sai livre, toma uma decisão, né, que deixou o fandom aí rachado, porque ela volta para a mansão com o Afonso em vez de ir ali com a família. A mãe, né, o pai, a Smee e a irmã Serena. E isso é uma traição. Para a Luna, é o único caminho enquanto o Afonso não consegue ir embora com ela de vez. E aqui tá a questão que eu acho mais interessante de toda a trama. A Luna passa a série inteira
pagando pelo preço dos outros. Ela levou a culpa da irmã desde criança, né? O próprio o Cássio diz isso. Então ela foi presa por uma armação e agora grávida decide ficar num ambiente hostil porque ama o marido ali, acredita que pode proteger o filho assim. Então é a Luna se redimindo, né? Porque o beijo dela com o Felipe dividiu muita gente, né? Então eles tentaram focar essa temporada na Luna, na relação dela com a Serena e aos trancos e barrancos, né? E ela faz esse. É o personagem. É a personagem mais complexa da série, né? E que muita gente subestima ela. Então, óbvio que a Luna teve aí toda essa redenção agora, desse momento muito importante. Bom, sem dúvida esses episódios são os mais intensos até agora. A relação entre Felipe e Serena durante esses episódios é uma montanha-russa emocional que vai oscilar entre amor profundo e uma série de traições que vão se acumulando até explodir. No começo os dois parecem estar tentando construir algo. A Serena que tá ali grávida, né, o que muda tudo para ela. O Felipe tá assumindo o papel de pai e marido protetor. Eles falam na adoção e tal, mas essa fissura começa quando o Felipe descobre, por intermédio da própria Luna, a irmã da Serena, que ela havia feito uma sessão de tratamento médico para sua doença, mesmo tendo prometido a ele que não faria, justamente porque o tratamento poderia colocar em risco tanto a gravidez quanto a própria vida dela. Então o Felipe havia arrancado essa promessa dela com toda a seriedade do mundo. E saber mesmo que ela mentiu o deixa ali completamente destroçado, abalado. Ele chega a dizer ali, forte mesmo, se você morrer eu morro junto. Mas ao mesmo tempo, demonstra uma raiva forte por ela ter tomado essa decisão sozinha, sem ao menos consultá-lo. Então a Serena não se arrepende, ela responde com uma com uma força assim, né, honesta, dizendo que o sonho dela sempre foi ter um filho, que foi tudo por ele e que aprendeu que morrer não é a parte difícil da vida. Então essa frase revela o quanto a Serena carrega sozinha um peso enorme que o Felipe simplesmente não consegue alcançar. Mas óbvio que essa ferida não é só dos segredos dela. Serena também, ela confronta o Felipe, né? Que ele não consegue rebater. Ela diz que ele some, nunca tá presente. Fica brincando de criminoso por aí. Que nunca consegue falar com ele quando precisa. E isso mostra o afastamento entre eles, né? Que não, sempre foi um ponto que a Serena sempre falou nas temporadas aí, das decisões do Felipe, as suas ausências, né? As lealdades divididas, a conexão que existia com a Luna, né? O que adiciona sim uma camada de tensão que ficou nas entrelinhas entre os dois. No fundo, o que os episódios revelam pra gente é que Felipe e Serena amam de forma muito forte e intensa, mas os dois têm um padrão perigoso de proteger o outro, né? Que escondem a verdade, e isso vai criando rachaduras que o amor sozinho não consegue tapar. Então é um casal que luta junto pela família, pela liberdade da Luna, pela segurança de todos, mas que na hora que fecha a porta do quarto, carrega um silêncio pesado demais e eles estão lidando com esse peso nos últimos episódios. O Canto do Pássaro é, no fundo, uma série sobre o custo emocional de confiar nas pessoas erradas, então cada personagem paga um preço, né? A Sheila perdeu a filha, a Luna quase foi condenada por confiar, né? Que a verdade falaria por si mesmo. O Felipe perdeu o emprego por confiar que fazer a coisa certa seria suficiente. Então, a gente tem todo esse caminho que não é fácil nesses episódios finais de O Canto do Pássaro. Quero saber de vocês o que vocês acharam dessa reta final. A gente teve muitos caminhos ali, muitos acontecimentos. E aí, no próximo vídeo, a gente vem comentando o final por aqui e essa temporada que já tá final, que tá disponível na Max, na HBO Max. Comenta, deixa o seu gostei, se se inscreva por aqui, quero saber da sua opinião. Vai lá nos comentários que a gente continua essa conversa. Tamo junto e até o próximo vídeo.